Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre mais um dos autores então dessa segunda geração modernista na parte da prosa, que é o Graciliano Ramos. Gente, o Graciliano Ramos, ele nasceu no ano de 1892, na cidade de Quebra-Ângulo, em Alagoas. Fez os estudos secundários em Maceió. Viveu pouco tempo na cidade do Rio de Janeiro, fixando-se depois no interior de Alagoas. No ano de 1936, foi preso, acusado de atividades subversivas, ficando 10 meses detido em várias prisões, sofrendo tortura. Essa prisão, então, gente, deu origem à obra chamada Memórias do Cárcere. Gente, o Graciliano Ramos, então, ele é um autor que a sua família tem ligação com o comércio. Ele, inicialmente trabalha no comércio com sua família, depois, gente, ele vai para o Rio de Janeiro. Porém, ele fica pouquíssimo tempo lá e retorna, então, para sua cidade justamente para ajudar os seus pais com o comércio que eles tinham. Gente, o Graciliano Ramos é mais um dos autores que é bastante ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Então, por esse motivo, ele acaba, então, sendo acusado de atividades subversivas, que são envolvendo, justamente o comunismo. Ele acabou ficando, então, gente, cerca de 10 meses preso. Só que, além de ser preso, ele também sofreu várias e várias torturas. Então, com essa experiência que ele teve na prisão, ele produziu um livro chamado Memórias do Cárcere, que é um livro bastante angustiante para quem lê, bastante angustiante e também bastante melancólico, porque foram 10 meses de tortura, então isso afetou diretamente o Graciliano Ramos. E depois de livre, gente, ele se estabelece no Rio de Janeiro, trabalhando como inspetor de ensino, e vem a falecer em 1953. Então, gente, o Graciliano Ramos, depois de 10 meses preso, ele fica na cidade do Rio de Janeiro. Porém, gente, como ele ficou bastante traumatizado com a questão da prisão, ele acaba fugindo de atividades ligadas, então, a qualquer coisa política. Então, ele vai trabalhar como inspetor de ensino e acaba falecendo, então, em 1953. Então, as características e temas do Graciliano Ramos. Sua obra caracteriza-se fundamentalmente pelo rigor expressivo, utilizando-se de linguagem seca, precisa. Em frases curtas, o escritor passa somente aquilo que é essencial para o entendimento da história. Dessa forma, consegue dizer muito em poucas linhas, levando o leitor a uma profunda reflexão. Por meio da análise psicológica das personagens, Graciliano revela a situação social de uma época. Os lados social e psicológico estão intimamente relacionados em sua obra. Então aqui, gente, nós vemos que o caráter expressivo é algo fundamental na obra do Graciliano Ramos. Além disso, gente, a linguagem dele é bastante direta. Então ele é bastante diferente, por exemplo, se a gente for comparar aos escritores românticos, que iam descrever, por exemplo, esse controle falando de cada botão, falando do que está escrito, cada detalhe. Ele não, o Graciliano ia falar, é um controle. Então ele é bastante direto. E ainda assim, gente, utilizando uma linguagem bastante direta, ele consegue, ainda assim, trazer em poucas linhas uma profunda reflexão no seu leitor. Justamente porque, gente, ele faz a análise psicológica, então ele revela a partir disso a situação social da época. Também trazendo, então, o lado social e psicológico extremamente interligados, que é algo bastante característico da obra do Graciliano. Aí, gente, nós temos que os fatores sociais afetam a subjetividade das personagens. E a partir disso que temos o desenvolvimento dos enredos dos romances do autor. Podemos dizer que os romances de Graciliano são social introspectivos ou introspectivos sociais. Por isso, a preferência por narrativas em primeira pessoa. Neles, o meio e o ser humano são completamente envolvidos.
Então, gente, esses fatores sociais, eles são essenciais, então, na obra de Graciliano Ramos. Justamente porque, gente, é a partir disso que nós vamos ter, então, o desenvolvimento da história. Também, gente, nós podemos classificar os livros do Graciliano como social introspectivos e introspectivos sociais. Para isso, gente, o Graciliano utiliza, então, o narrador em primeira pessoa. E uma característica que a gente deve chamar a atenção é essa questão do ser humano e do meio estarem completamente envolvidos. Aqui a gente pode perceber uma característica, então, que a gente já viu anteriormente lá no naturalismo, que é a visão determinista. E, gente, nós temos os dois principais romances, então, do Graciliano Ramos, que é São Bernardo e Vidas Secas. Eu vou fazer um resumo bem breve para vocês de ambos os romances. São Bernardo conta a história de Paulo Honório. Paulo Honório trabalhava em uma fazenda chamada São Bernardo. Essa fazenda, então, gente, ele tinha um sonho de comprá-la. Então, o que ele fez? Ele se tornou amigo do dono dessa fazenda e, com isso, gente, ele passou a dar conselhos financeiros para o dono dessa fazenda. Conselhos financeiros péssimos. E com isso, gente, o dono dessa fazenda se viu envolvido em várias e várias dívidas e precisou vender, então, a sua fazenda. Quem compra é o Paulo Honório. Além disso, gente, ele pega e passa, então, a morar nessa fazenda, onde ele já morava anteriormente, mas agora ele deixa de ser empregado e se torna dono. E ele acaba, então, gente, trazendo, né, o seu ex-patrão para trabalhar para ele. Por quê? Ele constrói uma escola dentro da fazenda e coloca, então, seu ex-patrão como professor. Passando um tempo, gente, ele acaba se casando. E quando ele se casa, ele coloca a sua esposa, então, para que assuma as aulas ali. E o que acaba acontecendo? Ele acaba criando ciúmes, um ciúme possessivo. Essa mulher, ela acaba tendo um filho e logo depois ela comete suicídio. Então fica ali naquela fazenda Paulo Honório e seu filho representando então essa decadência. Então a decadência dessa fazenda é justamente a representação da decadência também do Paulo Honório. Então por isso que a gente fala, o personagem ele está totalmente envolvido com o meio. Vidas Secas, gente, é um romance do Graciliano Ramos que é escrito em capítulos curtos e nós temos cerca de 13 capítulos. Como eu falei anteriormente, ele é um romance chamado de cíclico, ou seja, eu só preciso ler o primeiro e o último capítulo na ordem, o restante eu posso ler da forma que eu quiser. Nós temos então como os personagens desse livro Fabiano, sua esposa Sinhá Vitória, cachorra-baleia, o filho mais novo e o filho mais velho. Gente, os filhos não possuem nomes, mas a cachorrinha tem um nome. Justamente para mostrar aqui a animalização do ser humano. Então não é uma crítica à cachorrinha, tá? E sim a crítica ao homem que se torna praticamente um animal. Mas então a história, gente, basicamente é o Fabiano e sua família fugindo da seca. E quando eles fogem da seca, eles acabam encontrando então uma fazenda. E lá eles acabam ficando. Pouco tempo depois que eles estão lá, o que acontece? O dono da dita fazenda aparece. Fica bravo inicialmente, mas depois ele acaba falando para o Fabiano: vocês querem ficar aqui? Beleza, então vocês vão trabalhar para mim. Só que qual que é o problema, gente? Esse patrão do Fabiano, ele acaba exigindo algumas coisas. Por exemplo, o Fabiano e sua família só poderiam comprar alimentos do armazém que esse dono tinha, que possuía preços extremamente altos. Então, gente, ele acaba sofrendo então com esse abuso, justamente porque o Fabiano se achava muito inteligente, porém o seu patrão se aproveitava dele. Dentre as cenas, gente, fazendo um breve resumão, uma que chama bastante a atenção é a morte da cachorrinha baleia. Então a gente tem um capítulo dedicado somente a ela. Ela então, gente, está com raiva, pelo menos é o que acredita o Fabiano. E naquela época, gente, a única forma de curar ela da raiva seria como? Matando a cachorrinha.
E aqui, gente, nós temos também o pensamento da cachorrinha baleia. Quando o Fabiano taca a arma para matar ela quer avançar no Fabiano. Mas ela também para e pensa, não, pera, se ele está fazendo isso comigo, ele me ama, ele quer meu bem. Então ele sabe que esse vai ser o melhor caminho para mim. Então a descrição é bastante triste, gente, porque a baleia se imagina no céu com lugar cheio de preás para que ela possa caçar. Então a gente percebe assim que o Graciliano Ramos ele mexe com essa parte bastante, né, emotiva das pessoas. E, gente, o romance termina então com a família do Fabiano voltando a fugir da seca. Por isso a gente fala que é um romance cíclico, porque ele, né, segue um ciclo, então ele começa e termina exatamente no mesmo lugar. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!